Caros amigos, irmãos e irmãs do canal Estandarte da Liberdade, sejam bem-vindos a este vídeo do programa Brasil de Sião. Eu sou o Renan e cada semana nós vemos aqui um pouco sobre a história da igreja em uma das unidades da Federação Brasileira. Nós começamos com o estado do Acre e vimos todos os estados até semana passada, o estado de Roraima. Nós estamos seguindo por ordem alfabética e hoje é a vez do estado de Santa Catarina. E vocês vão ver que tem muita coisa interessante aqui, um pouquinho diferente dos outros estados. Vocês já vão ver por quê. Mas antes, vamos conhecer um pouco mais sobre o estado de Santa Catarina e depois vamos falar, então, sobre a história da igreja ali. O estado de Santa Catarina foi criado ainda como capitania na época da colonização portuguesa no Brasil, em 1739. Sua capital é a cidade de Florianópolis. Hoje ela tem esse nome, mas já teve outros nomes antes. Sua população é de 7.762.154 catarinenses. Essa é a estatística de 2021. E esse estado, apesar de ter um território pequeno, ele é dividido em 295 municípios. Como eu tinha mencionado, a história da igreja do estado de Santa Catarina, a gente tem que falar dela um pouco diferente, porque ela é um pouco diferente. Porque foi no estado de Santa Catarina que a igreja chegou no Brasil, oficialmente, né? A gente sabe que existem relatos, né, histórias de membros da igreja que vieram para o Brasil em outros lugares, em São Paulo talvez, mas a gente não tem certeza de quem eram, onde estiveram, quanto tempo ficaram. Mas a chegada da igreja realmente, de fato, se deu no estado de Santa Catarina. Então, a história da igreja em Santa Catarina tem o mesmo início da história da igreja no Brasil. E o início dessa história também tem a ver com o início da igreja na América do Sul como um todo. Então vamos voltar um pouquinho no tempo, vamos sair um pouquinho do Brasil para falar que em 1925 a primeira presidência criou a missão sul-americana. Seria a primeira missão que seria sediada na América do Sul, e designou o elder Melvin J. Ballard, avô do presidente Ballard, atual presidente do Quórum dos 12. Ele designou esse elder Ballard para ser o presidente dessa missão. Ele foi acompanhado de dois outros setentas, elder Wells e elder Pratt, para a cidade de Buenos Aires, que seria a sede dessa missão. E era onde residiam algumas famílias que haviam sido convertidas à igreja na Alemanha, que escreveram pedindo para o envio de missionários lá. Antes disso, a igreja já tinha feito estudos para ver onde seria possível o estabelecimento da igreja. Viram algumas possibilidades no Brasil, na Argentina e outros países, mas por causa desses membros, eles resolveram mandar primeiro para lá, para Buenos Aires. Lá em Buenos Aires, o elder Ballard abençoou a América do Sul inteira, fez uma dedicação para a pregação do Evangelho no dia 25 de dezembro de 1925. Ele ficou mais alguns meses até a primeira presidência enviar um novo presidente para essa missão, a missão sul-americana, o presidente Carlos Bruno Reinhold Stoff. Carlos Bruno Reinaldo Stoff, num brasileirinho aqui, né? Ele era alemão, havia sido convertido à igreja lá na Alemanha, migrou para os Estados Unidos pouco depois de que se converteu ao Evangelho. E foi sob a liderança desse presidente Stoff que a igreja chegou no Brasil. Ele veio ao Brasil em 1927, acompanhado por um missionário, para visitar alguns membros que viviam no sul do Brasil. Também eram da Alemanha, haviam se convertido ainda na Europa e vieram para o Brasil, no interior de Santa Catarina. O presidente Stoff, só para contextualizar um pouco mais sobre esse período que ele esteve aqui liderando a missão sul-americana, ele serviu como presidente de missão de 1926 até 1935. Ficou 9 anos. Até que foi dividida a missão. Então não tinha mais missão sul-americana, passou a ter uma missão argentina e missão brasileira. E ele visitava o Brasil com muita frequência, pelo menos uma vez por ano ele vinha, às vezes tinha períodos que ele passava
algumas semanas na Argentina, algumas semanas no Brasil, algumas semanas viajando, porque era difícil o transporte. Inclusive ele estava no Brasil em 1930, durante a Revolução de 30, quando Getúlio Vargas tomou o poder no Brasil. Isso ficou registrado no Registro Histórico da Missão Sul-Americana. E quem eram esses primeiros membros da igreja que haviam sido batizados na Alemanha e vieram para o Brasil? Foram a família Zapf, que chegou no Brasil em 1913, e a família Lippelt, que chegou em 1923. Esses são os membros da igreja mais antigos que foram encontrados pelos missionários, mas cada um de uma forma diferente. Isso a gente vai ver um pouquinho a partir de agora. Vamos ver algumas fotos do presidente da missão e de sua família. Essa aqui é a família Stoff. Me perdoe se eu estiver pronunciando errado algum nome. Essa foto é de 1934. Vejam que era uma família grande e muito jovem. Tem muitas crianças. Inclusive, o casal Stoff teve filhos enquanto estava na missão, né? Passaram aqui 9 anos. Alguns de seus filhos nasceram na Argentina. O presidente Stoff foi, então, esse grande pioneiro da igreja na América do Sul. E algo interessante que a gente tem que mencionar é que o presidente Stoff conhecia uma daquelas famílias que eu mencionei, a família Lippelt, na Alemanha. Antes dele migrar para os Estados Unidos, vários anos antes dessa família mudar para o Brasil, quando essa família ainda era nova na igreja. E a irmã Auguste Lippelt, a matriarca da família, manteve contato com os membros do ramo de Bremen, uma cidade no noroeste da Alemanha, mais ou menos, onde eles frequentavam a igreja antes. Ela manteve contato por muito tempo e finalmente conseguiu escrever para a primeira presidência da igreja em Salt Lake, pedindo o envio de missionários. A primeira presidência, então, sabendo que já tinha um projeto de missão ali, eles não sabiam ainda, a família Lippelt, escreveu para o presidente Stoff para que ele visitasse o Brasil e atendesse essa família e iniciasse já o trabalho missionário assim que possível. Nesse momento, a família Zapf, que tinha chegado em 13, e a família Lippelt, que tinha chegado em 23, não se conheciam ainda. E o presidente Stoff não tinha conhecimento ainda de que essa família que ele conheceu em algum momento estava lá. Né? Realmente foi uma coisa parece muita coincidência, mas é o plano do Senhor. Então, o presidente Stoff veio ao Brasil, acompanhado pelo Elder Stoddard, em dezembro de 1927. Ele passou por Santos, chegou no Porto de Santos, passou em São Paulo, procurando um membro que ele tinha ouvido falar, que esteve ali, mas não encontrou. Depois foi para Santa Catarina. Teve uma certa dificuldade para chegar à região onde vivia a família Lippelt, no interior de Santa Catarina, em Rio Preto, hoje Ipomeia. E na casa da família Lippelt, o presidente Stoff realizou uma grande reunião, que é considerada a primeira reunião oficial da igreja no Brasil. É interessante que a irmã Auguste Lippelt, o marido dela não era membro da igreja, os filhos dela, do sexo masculino, eram muito jovens, não tinham ainda o sacerdócio, então não tinha ninguém que pudesse, mesmo que por conta própria, fazer alguma coisa, liderar com a autoridade do sacerdócio, né? A igreja. Então a chegada do presidente Stoff foi milagrosa para essa família. E nessa reunião, na presença de vários amigos e vizinhos, porque era uma família muito respeitada na comunidade, ele discursou em alemão e administrou o sacramento pela primeira vez no solo brasileiro. O esposo dela, o Robert, né, o esposo da irmã Auguste, ele não estava em casa no momento, ele, por causa do trabalho, às vezes passava vários dias fora. E isso acabou ajudando porque, muito provavelmente, ele não permitiria que uma reunião desse tipo, tanta gente, né, da igreja acontecesse na sua casa. Enquanto esteve ainda no Brasil, o presidente Stoff passou boa parte do tempo em Joinville. Ele viu uma cidade cheia de alemães, viu uma cidade com infraestrutura boa e sentiu que ali deveria ser o lugar de início da pregação do evangelho. Não somente lá em Rio Preto, onde estava a família Lippelt, mas principalmente nessa cidade, que tinha um potencial de crescimento grande. Ele discursou em uma reunião pública, onde compareceram 142 pessoas. Depois ele visitou outras cidades próximas, como Blumenau, Jaraguá do Sul, São Bento do Sul, Indaial, e pregou o evangelho nesses lugares. E passou mais uma vez em Joinville,
falou novamente ao público com 122 pessoas. Depois, ele voltou para a Argentina com o Elder Stoddard. Ele não deixou missionários, por enquanto, nesse momento lá, porque havia uma escassez muito grande. Salvo engano, havia somente 8 missionários de tempo integral para essa missão. E como na Argentina o trabalho já estava um pouco mais adiantado, ele não tinha como tirar eles dali naquele momento. Em setembro de 28, ele esteve novamente em Santa Catarina, o presidente Stoff, e dessa vez trouxe uma dupla de missionários para ficar. Foram os elders Haynes e Skindler. Foram a primeira dupla missionária no Brasil. Eles fizeram várias reuniões com as famílias dos membros da igreja, da família Lippel, né, pesquisadores e outros interessados em Rio Preto, mas se estabeleceram em Joinville, que foi onde eles fizeram a maior parte dessas reuniões, inclusive mostrando um filme, né, sobre Utah. E em uma das exibições desse filme estiveram presentes cerca de 400 pessoas. Isso 100 anos atrás, numa cidade, Joinville não era como é hoje, né? Uma cidade bem menor do que hoje. Isso era um feito enorme. Eles alugaram a casa e o presidente Stoff deixou eles lá encarregados de liderar um grupo. Eles estavam em Joinville, tinham vários pesquisadores, tinha essa família em Rio Preto. Eles tinham que ficar indo e voltando entre essas duas cidades. E o presidente Stoff voltou para Buenos Aires. Em 14 de abril de 1929, aconteceram os primeiros batismos da igreja no Brasil. O primeiro foi da irmã Berta Cell. E foram batizados também seus filhos, Adele, Alice, Siegfried e Theodoro Cell. E todos foram confirmados no mesmo dia. Berta e Theodoro foram batizados pelo elder Skindler, Adele, Alice e Siegfried pelo elder Haynes. E foram confirmados pelo outro elder que não batizou eles, né? Fizeram uma inversão. E também ela tinha filhos que não tinham idade para ser batizados, mas foram abençoados. Foram a Silda e Eugene Cell. Somente o marido dela e a filha mais velha não foram batizados nesse momento. E algo interessante sobre a irmã Berta é que alguns dias antes, depois de ter assistido uma reunião pública, ela estava no jardim e caiu. Ela estava doente, né? E ela foi depois atendida por sua família. Os missionários visitaram, administraram uma bênção de saúde e ela foi curada. Então esse foi talvez o primeiro milagre realizado pela autoridade do sacerdócio no Brasil e resultou no primeiro batismo no Brasil. Vamos ver algumas fotos aqui dessa família. Esta aqui é a família Lippel, uma foto de 1930. Você vê no centro a irmã Augusta e ao lado dela seu esposo Robert e ao redor seus filhos. Essa foto aqui mais clara, infelizmente a qualidade dela está muito fraca, mas dá para ver o batismo da irmã Berta Cell, 14 de abril de 1929. Ao lado na foto maior, que também não está muito boa a qualidade da imagem, mas dá para ver a família Cell no dia de seu batismo, 14 de abril de 1929, os primeiros batismos no Brasil. E continuando um pouco nessa história, algum tempo depois o elder Haynes, ele teve que concluir sua missão um pouquinho mais cedo do previsto, porque os missionários passavam muito tempo, naquela época era 2 anos e meio a 3 anos. Por dificuldades financeiras da família, ele teve que encurtar alguns meses, ainda assim ele serviu mais do que 2 anos, e por causa da falta de mais missionários, porque realmente não tinha, o elder Skindler ficou sozinho no Brasil. Ele ficou sozinho de 7 de abril até 15 de junho, direto, sem ter nenhum companheiro. Em junho, o elder Frederick S. Williams, que estava terminando sua missão, foi designado pelo presidente Stoff para passar uns dias com o elder Skindler no Brasil, antes de voltar para casa, porque o Williams ia voltar para casa. O presidente da missão disse: não, antes de você voltar para casa, passe uns dias lá, depois você continua a sua viagem. Foi isso que ele fez. Mas apesar de estar sozinho, o único missionário no Brasil, elder Skindler, ele iniciou o trabalho em uma vila próxima de Joinville, onde ele encontrou uma congregação evangélica protestante, cujo pastor havia abandonado eles, e eles convidaram
o Elder Skindler para ser o pregador deles. E aí ele fez tudo isso sozinho e continuou batizando várias pessoas, continuou ministrando aos santos em Rio Preto e Palmeia, e a obra não parou por causa disso. E depois de um tempo, somente em setembro, ele pôde ter um companheiro regular. Nesse período, o presidente Stoff também visitou ele em alguns momentos. Mas veja, de abril até setembro ele não tinha um companheiro regular. E no ano seguinte, em 1930, ele adoeceu, deixou o Brasil para ser tratado em Buenos Aires, onde tinha uma melhor assistência. E havia já outros missionários que puderam ficar no Brasil. Depois de melhorar, ele voltou para Joinville, continuou batizando várias pessoas até ser desobrigado em julho de 1930. Em 1932, com só 2 anos de descanso, a primeira presidência mandou uma carta para ele, chamando ele para servir novamente no Brasil, na Missão América do Sul, por causa do serviço dele no Brasil. E ele passou mais 3 anos aqui, de 32 até 35. E ele esteve para recepcionar o novo presidente da missão, quando foi criada a missão brasileira, né? O presidente Howells foi o primeiro presidente da missão brasileira. E em uma das entrevistas que ele teve com o presidente da igreja na época, o presidente Grant, o presidente disse que ele era um recordista. Porque em muitos lugares do mundo, os missionários batizavam 2 pessoas na missão inteira. E ele batizou dezenas. Tem uma estatística que diz que ele batizou mais. Quando ele terminou sua missão, havia mais de 150 membros no Brasil. Não só ele que tinha batizado esse pessoal todo, outros missionários também. Vamos ver então algumas fotos, algumas coisas interessantes sobre o Elder Skindler. Foto menor, temos aqui o Elder Skindler à esquerda, o Elder Haynes mais alto à direita. Essa foto maior, o Elder Skindler na sua segunda missão, com várias crianças da época. Vejam como era a roupa dele. Usava gravata borboleta, um terno bem diferente, né? Um cabelo um pouco mais longo, diferente dos missionários de hoje. O padrão missionário variou um pouquinho, mas a gente vê que ele foi muito querido pelos membros. Tem um relato muito interessante que eu vou mostrar agora para vocês, que retrata também o carinho que as pessoas tinham por ele. Esse texto aqui, chamado Humildade, a Chave Esquecida, é trecho de uma carta escrita pelo Elder Skindler para o presidente George Albert Smith, presidente da igreja em 1945. Nessa carta ele fala sobre uma experiência que ele teve lembrando de sua missão, que tinha terminado 10 anos atrás. Ele ouviu na conferência geral um relato sobre a igreja, o estado da igreja no Brasil, e ficou muito triste, passou a noite pensando nisso e escreveu essa carta. Pensando nesses fatos, ele escreveu isso aqui, eu consegui traduzir com a ajuda do Google, e disse assim: em minha mente caminhei novamente por muitas horas, de uma aldeia a outra, sob o sol tropical escaldante, ou em dias chuvosos ao longo da estrada lamacenta, realizando reuniões, e pensei novamente em como finalmente obtive resultados. Voltei à lembrança dos 5 meses em que não tive companheiro e tive que caminhar 24 milhas todos os domingos para realizar reuniões em 2 lugares diferentes, ou então encerrar uma reunião, o que eu não queria fazer. Mas a apreciação, o apreço dessas pessoas, que naquela época não eram membros da igreja, foi um rico pagamento por todo o trabalho. Nunca me esquecerei de quando, após algumas semanas de febre e malária, voltei a essas pessoas, sem perceber que a evidência da minha doença ainda era visível. Segurando minhas 2 mãos, um amigo disse: quanto você deve nos amar para vir até nós em sua condição. No entanto, estamos felizes e apreciamos seu interesse por nós e nunca o esqueceremos. Tenho certeza de que nenhum outro ministro teria feito tanto. O Senhor o abençoe. Pouco depois, ele e toda a família se filiaram à igreja. Nunca me ocorreu que eu tivesse feito algo especial. Na verdade, meu sentimento era de alegria em servir ao Senhor e meus semelhantes. Que relato poderoso! Que lição
de exemplo. Ele ficou preocupado porque a igreja não atingiu o número de 1000 membros, porque havia uma quantidade suficiente de missionários em 10 anos de trabalho para atingir isso. E ele ficou pensando nisso e lembrou do que é que fez ele ter sucesso na sua época: humildade. Ele não queria ter que viajar todo domingo de cidade em cidade. Ele ficou doente, mas não deixou de servir. Ele ficou sozinho por 5 meses. Mas a humildade dele, sem achar que estava fazendo alguma coisa especial, só o prazer de servir ao seu próximo, foi o suficiente. Muitas vezes a gente vê algumas coisas no Brasil que não acontecem da forma como a gente acha que deveria ser, como a gente sabe que deveria ser, como agradaria ao Senhor. Às vezes pessoas se afastando, às vezes líderes sendo desobrigados antes do tempo, sem honra, missionários voltando para casa mais cedo, sem honra, alas fechando, estacas ameaçadas de fechar. É porque falta esse espírito de humildade entre os membros, entre a liderança, entre todos nós. Continuando com o relato, em 1930 ainda, em 6 de julho, foi organizado o ramo Joinville, o primeiro ramo da igreja no Brasil. O elder David Bolstead foi designado como o primeiro presidente desse ramo. Nesse período havia uma perseguição muito grande contra a igreja. Na verdade, desde o início, havia uma perseguição principalmente de líderes religiosos de outras igrejas. Não era somente o povo em si, mas principalmente os líderes ensinavam em suas reuniões coisas contrárias à igreja. Mas alguns missionários frequentavam essas reuniões e assistiam calados, tudo ouviam. E as pessoas, percebendo isso, sentiram que tinha uma coisa errada no que ouviam e viam que havia algo certo na reação dos missionários. E depois, quando iam assistir às pregações dos missionários, acreditavam e se batizavam na igreja. A perseguição nesses anos foi intensa, mas aconteceu, por exemplo, uma vez que os missionários fizeram uma reunião só para rebater algumas dessas falsidades que estavam sendo ditas. Em uma dessas reuniões compareceram mais de 450 pessoas, para vocês terem ideia. Então, toda essa publicidade, essa campanha contra a igreja acabou servindo para dar mais evidência à nova igreja que estava se instalando no Brasil. Em 4 de agosto de 1930, foi realizada a primeira ordenação no sacerdócio aqui no Brasil. O presidente Stoff ordenou George Franz Lippelt no ofício de mestre em Rio Preto, hoje Ipomeia. E lembra que tinha uma outra família, a família Zapf, que tinha chegado em 1913. Somente em 1931 eles encontraram a igreja. Através de missionários que estavam visitando a colônia Miller, onde eles moravam, era próximo a Ipomeia. Os Zapf chegaram no Brasil em 1913, mas perderam o contato com qualquer outro membro da igreja. E somente em 1931, vários anos depois, eles conseguiram ter contato através desses missionários. Interessante que quando os missionários encontraram eles disseram que eram membros da igreja, e os missionários pediram confirmação disso. E eles mostraram seus documentos, seu atestado de batismo, que eles guardaram por todos esses anos. Eles nunca se filiaram a outra igreja. Os filhos deles, que não tinham sido batizados ainda, na época na Alemanha, estavam esperando por esse momento e foram batizados então ali. Depois de um tempo, essa família mudou-se para Rio Preto e Ipomeia para estar mais perto dos outros membros da igreja. Esse é o espírito da congregação de Israel. Vamos ver uma foto da família Zapf. Aqui vemos Max, Amália e Robert Zapf, uma parte dessa família pioneira da igreja no Brasil. O presidente Stoff voltava ao Brasil frequentemente. Em uma dessas ocasiões, ele veio para dedicar a capela de Joinville em 25 de outubro de 1931. É considerada a primeira capela da igreja no Brasil, na América do Sul. Isso ficou registrado no registro histórico da missão. Isso foi alguns dias antes de se dedicar à primeira capela da Argentina. Em 27 de abril foi criada a primeira organização juvenil da igreja no Brasil, a Jugendbund
eu não sei se é assim que fala, em alemão significa Liga Juvenil ou algo parecido. Em 10 de junho de 32 foi iniciada a pregação da igreja em Jaraguá do Sul. Em 8 de outubro de 32 foi realizada a primeira conferência de distrito, iniciando com uma reunião da Jungenbund, com 126 pessoas, era um sábado. No dia 9, 86 pessoas compareceram na escola dominical e 130 pessoas na reunião à tarde. No dia 11 de outubro de 33, foi organizada pela primeira vez a Sociedade de Socorro. Em 25 de março de 34, foi organizada a primária. A escola dominical começou a funcionar desde o início, tá? Com os próprios missionários ensinando como professores, como líderes da escola dominical. E rapazes e moças começou com aquela Jungenbund, depois se dividiram e passou a funcionar como uma associação de melhoramentos mútuos e tal. Toda a evolução que a gente conhece até hoje. Em 15 de junho de 1934, Max Zapf, Heinrich Blind e George Lippelt foram designados para liderar o grupo de Rio Preto. Porque até essa época só havia missionários como presidentes do ramo e eles passaram a ser líderes aí por causa da falta de missionários. Foi a primeira vez que uma liderança completa foi formada apenas por membros locais da igreja. E em 18 de agosto de 1934, Heinrich Blind e Georgine Lippelt, filha da irmã Auguste Lippelt, casaram no registro civil. E por que esse casamento em particular foi tão importante? Além de eles serem membros da igreja, pioneiros, e serem membros de famílias pioneiras, eles são os pais do irmão Henrique Blind, que é autor do livro Hipomeia. E esse livro tem uma importância muito grande. Boa parte das informações que nós estamos relatando aqui estão nesse livro. E é um depoimento de pioneiros. É um livro com mais de 100 páginas, riquíssimo em testemunhos dos pioneiros. Nem dá para mencionar todos os fatos, as datas nesse livro aqui. Mas desde já agradecemos à família Blind e ao irmão Henrique por ter feito esse livro e disponibilizar ele para o público. E algo interessante entender sobre a família Lippelt é que somente décadas depois, Robert, aquele pai que não queria participar da igreja e que inclusive veio para o Brasil para tentar ficar livre dos mormons, ele foi batizado com mais de 80 anos, depois que sua esposa havia falecido já há cerca de 20 anos. E o batismo dele foi milagroso, ele já tinha tido muitos problemas de saúde, não conseguia andar e falar direito, e saiu das águas do rio onde foi batizado, andando e falando. E permaneceu mais alguns anos na igreja até falecer. Vamos ver mais algumas fotos desse período pioneiro da igreja em Santa Catarina e no Brasil. A primeira capela da igreja na América do Sul, capela de Joinville, dedicada em 1931. Vejam que não parece bem uma capela, né? Parece mais uma casa adaptada, mas era o que se considerava como capela na época. A primeira formação de uma presidência da Sociedade de Socorro em Joinville, de 1933. A irmã da esquerda para a direita, a irmã Tony Bark, presidente, Margareta Buckley, segunda conselheira, e Marta Otto, primeira conselheira. E os dois grandes grupos da igreja, né? O ramo de Hipomeia, essa foto do ano 1940, e o ramo de Joinville. Eu não encontrei o ano dessa foto, né? Mas dá para ver que o ramo de Joinville era mais forte porque havia muito mais membros, né? Mas eram ambos muito fortes referências da igreja na época a nível de América do Sul. Em 1935, o Presdorf deixou a missão depois de 9 anos, né? E o Elder Skinner também depois de 3 anos, 2 anos em casa, mais 3 anos de missão, total 6 anos. Eles deixaram a América do Sul, voltaram para casa. A missão sul-americana foi dividida, foi criada a missão argentina e a missão brasileira. Nesse momento havia ramos em apenas 4 cidades no Brasil: Porto Alegre, São Paulo, Hipomeia e Joinville. Então Santa Catarina era o único estado no Brasil a ter mais de uma cidade com ramos da igreja, né? E depois da divisão da missão, foram criados mais ramos em Blumenau, em Jaraguá do Sul e outros locais.
E até essa época, Joinville era o principal centro da igreja no Brasil, onde havia mais membros, era o maior distrito do Brasil. E depois da criação da missão brasileira, a sede da missão foi estabelecida em São Paulo. Mas nesse início, mesmo a sede oficial estando lá em São Paulo, porque se pensava em uma potencial de crescimento grande em São Paulo e depois para levar para o resto do Brasil, mas ainda assim a primeira conferência da missão brasileira foi feita em Joinville, em 26 de maio de 1935. No dia 25 de maio era o aniversário do presidente Howells, presidente da missão, e foi quando ele começou a trabalhar como missionário. Ele nem podia descansar no aniversário, coitado. Passou viajando e ensinando o evangelho com os missionários em Joinville, já tinha chegado aí. E esse é considerado então o início da missão brasileira. No dia 26 de maio teve essa primeira conferência da missão brasileira. Então, Joinville era o centro das atenções da igreja no Brasil. Até essa época, todas as reuniões da igreja eram feitas em alemão. Não todas absolutamente, mas a maioria. Os missionários também ensinavam quase sempre em alemão. Não havia material da igreja em português, nem o livro de Mormon tinham ainda. Né? Havia um sentimento anti-alemão, anti-germânico na sociedade brasileira, principalmente porque nessa época, perto da explosão da Segunda Guerra Mundial, e inclusive com o início da Segunda Guerra Mundial, o governo Getúlio Vargas se posicionou contra a Alemanha. Então a igreja começou a sofrer perseguições, muitas reuniões da igreja passaram a ser proibidas por causa do uso da língua alemã. Houve muita comoção. Isso representou uma dificuldade para passar por essa transição para o uso oficial da língua portuguesa em tudo. No início foi difícil para os santos, especialmente de Santa Catarina, essa adaptação. E também porque pouco tempo depois, logo depois, por causa da Segunda Guerra Mundial, os missionários, que eram americanos, tiveram que voltar para casa, né, mais cedo. Então, isso também foi uma dificuldade muito grande, mas ainda assim a missão brasileira permaneceu de pé. Os ramos em Santa Catarina permaneceram de pé, mesmo sem missionários. Um exemplo da perseverança desses santos foi que em 1959 foi dedicada uma capela em Ipomeia, aquela cidade onde a igreja teve seus primeiros membros. E antes só havia casas, né? Era feito na casa da família Lipa, da família Blind e outras famílias também, família Zapf, e locais alugados. Em 59 foi dedicada uma capela. Vamos ver então algumas fotos. Um detalhe interessante: essa capela foi dedicada pelo elder Spencer W. Kimball, que era apóstolo, membro do Coro dos 12. Ele supervisionava toda a igreja na América Latina, veio visitar o Brasil e passou. Nessa época já havia duas missões, a missão brasileira do norte, a missão brasileira, perdão, e a missão brasileira do sul. Visitando a missão brasileira do sul, ele foi dedicar a igreja de Ipomeia. Vamos ver algumas fotos mais desse período. Esta é a foto da capela de Ipomeia, recém-terminada de ser construída. Vejam que ainda tem alguns materiais ao lado ali, ainda iam ser retirados. O terreno na frente ainda não estava todo limpo para ser feito um belo jardim, mas ela era assim em sua dedicação em 1959, feita pelo elder Spencer W. Kimball. E com o estabelecimento da igreja de forma sólida em várias cidades de Santa Catarina, começou-se a preparação para o estabelecimento das estacas. Foi no período da década de 60 e 70. Vamos ver aqui a ordem cronológica em que foram criadas as estacas do estado de Santa Catarina. Vou mencionar também a criação da missão Florianópolis e de dois ramos que não pertencem nem às estacas nem à missão Florianópolis, pertencem à missão Curitiba Sul, mas estão em Santa Catarina. Vamos conferir. As estacas da igreja no estado de Santa Catarina são: a primeira, estaca Joinville, Brasil Norte. Ela é de 21 de abril de 1982. A estaca Florianópolis, Brasil. Ela é de 2 de novembro de 85. Estaca Chapecó, Brasil, 1º de julho de 1990. Em 1º de julho de 93 foi organizada a missão Florianópolis, Brasil. E em 19 de dezembro de 93 foram criadas as estacas São José, Brasil e
Tubarão Brasil. A estaca Vale do Itajaí Brasil foi criada em 20 de outubro de 1996. A estaca Lages Brasil é de 27 de outubro de 1926. A estaca Joinville Brasil Sul é de 16 de março de 2014. A estaca Navegantes Brasil é de 1º de novembro de 2020. A estaca Palhoça Brasil é de 6 de junho de 2021. E temos esses dois ramos, o ramo Mafra e o ramo Canoinhas. O ramo Mafra é de 2001, o ramo Canoinhas de 94. Eles pertencem ao distrito União da Vitória, que é da missão Curitiba Sul, mas estão no estado de Santa Catarina. E aqui uma curiosidade, o distrito Ipomeia, que nós mencionamos, né, dos ramos lá da igreja nessa cidade, ele é muito antigo, hoje ele não existe mais. Os ramos que pertenciam a ele foram anexados à estaca Lages, mas essa informação aqui eu peguei num portal oficial da igreja, onde se menciona que os idiomas oficiais desse distrito eram o português e o alemão, ficou escrito germânico lá, e eram usados meio a meio, pelo menos nesse registro oficial, o que mostra que isso permaneceu durante muito tempo ainda, esse costume de se usar o alemão nas reuniões e registro da igreja em Ipomeia. Então, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido algo dessa história da igreja em Santa Catarina, que é a história da igreja no Brasil, né? São pioneiros para todos nós. Quero encerrar esse vídeo fazendo algo interessante, porque a palavra Ipomeia, ela é o nome de uma flor, né? No livro do irmão Blind, que eu mencionei, vocês veem que tem uma flor também na capa, que é a flor da Ipomeia, e essa flor tem alguns apelidos, alguns nomes. Uma delas é Glória da Manhã. Então, vou encerrar esse vídeo lendo para vocês algo que eu escrevi, pensando nesses pioneiros, nessa história que a gente acabou de ver. Espero que gostem também desse poema. Espero que nos acompanhem nos próximos vídeos. Muito obrigado e até mais. Ornamentando a bela natureza deste imenso, vasto e grande Brasil, de incontestável e pura beleza, a flor em belo tom da cor de anil. Não menos belo hoje é nossa certeza, que os pioneiros de obra varonil legaram-nos plantado com nobreza, farol para o judeu e para o gentil. Pioneiros vindos da terra germânica, viveram com humildade messiânica, servindo ao Deus nascido na Judéia. Serão pioneiros na manhã da glória, recordados para sempre na história, que teve seu início em Ipomeia.